As pessoas me perguntaram como que a gente aumenta o volume de sangue sem transfundir sangue para o paciente e por que que isso é problemático? Por que que você aumentar o volume do paciente sem ser com sangue, isso é problemático? Então, isso é muito comum no choque hipovolêmico e eu vou explicar um pouco mais sobre isso nesse conteúdo aqui agora, certinho? Se você ainda não é inscrito, inscreva, esse é um gesto importante da sua parte. Não deixe de curtir, compartilhar, assim você ajuda a gente a caminhar aqui no canal. Bom, a pergunta chegou para mim o seguinte: professor, eu estava dando uma aula, né? Depois chegou a pergunta: professor, você falou que não é legal quando a gente recupera a pressão de uma pessoa cuja nós recuperamos o volume dela fazendo algum tipo de solução. Soro fisiológico, Ringer simples, Ringer com lactato, ou seja, soros cristalóides ou soros colóides. Então, eu sempre mostro os dois lados da moeda, então é importante lembrar do que a gente está fazendo e do que aconteceu. Então, vou começar explicando o que é o choque hipovolêmico, depois eu chego nessa resposta. O choque hipovolêmico acontece quando alguém, por algum motivo, teve uma perda, digamos que aguda de volume de sangue, né? Teve ali alguma hemorragia, algo nessa magnitude, de forma que ele teve uma redução de pressão arterial. Então, para caracterizar choque, tem que ter pressão arterial inferior a 90/60 e aí a gente já está dentro ali de um quadro de choque. Mesmo que existam os estágios de perda de volume, né, tem até as tabelinhas de porcentagens, mas aqui a gente não está para trabalhar com isso, é só para trazer uma informação importante sobre choque, tá? Se uma pessoa perde volume ao ponto de ficar hipotenso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer volume para a gente restabelecer a pressão dessa pessoa. Mas por quê? Porque se a gente deixar essa pessoa hipotensa reduz a perfusão. Então, não é que é prejudicial chegar pouco sangue no seu pé, na sua mão, mas é prejudicial se chega pouco sangue na sua cabeça, que é uma extremidade do seu corpo. Se você pensar, do tórax para cima, seria uma extremidade, ok? Então, se a gente tem ali uma pessoa que teve uma hemorragia, se a gente não faz nenhum tipo de reposição, essa hipotensão leva uma má perfusão cerebral. E uma má perfusão cerebral, a gente pode perder o cérebro do paciente. Ficou claro? Então, pensando nisso, né, existem N protocolos falando para a gente fazer a infusão de algum volume. E é isso mesmo, tá certinho o protocolo. Então a gente faz ali algumas soluções de acordo com o protocolo e a gente recupera o cara do choque, ou seja, a gente tira o cara do choque. Por que é importante a gente tirar o cara do choque? Porque se a gente mantém o cara chocado, a tendência é ele ter uma parada cardíaca. O paciente que tem uma parada cardíaca que foi precedida de um choque, a gente tem muitos desafios no ARCP. Talvez a gente não vai conseguir retornar esse paciente à circulação espontânea. Entendeu, BO? Entendeu o problema? Então, eu preciso recuperar a pressão desse paciente a qualquer custo. Então, eu faço qualquer tipo de volume para recuperar a pressão. Beleza? Só que aí vem o outro lado da moeda, que talvez as pessoas só te dão aula, só te dão informação pensando nesse lado, no lado de recuperar a pressão para recuperar a perfusão e pronto, ufa, é isso que tem que fazer. Agora eu sempre mostro os dois lados da moeda. A partir do momento que você fez isso, você restabeleceu a pressão arterial fazendo algum tipo de solução, pense, o que é o sangue? O sangue é composto por 4 componentes. A gente tem um plasma, que é a água mais albumina, eritrócitos, que são as células vermelhas, leucócitos, células brancas e plaquetas. Quando você faz soro fisiológico, Ringer simples, Ringer com lactato, você não está fazendo sangue, você não está transfundindo sangue, você está infundindo um volume no paciente, certo? Então o que acontece? Esse volume que vai entrar vai diluir com o sangue do paciente. Só que a quantidade de células vermelhas não vão aumentar.
Nem estou preocupado com plaquetas e nem estou preocupado com leucócitos. Eu estou preocupado com as células vermelhas, porque nas células vermelhas a gente tem hemoglobina, e a hemoglobina carrega oxigênio. Resumindo, oxigênio não consegue ser transportado se não for por hemoglobina. Então, quando você recupera a pressão do paciente, é normal você ter o paciente com uma baixa saturação. E não adianta ofertar muito oxigênio para um paciente que não consegue carregar o oxigênio. Entende o ponto? Então, o que é esse outro lado da moeda? É você não achar que agora o foco tem que ser ofertar oxigênio para o cara. O foco agora é a gente pensar o seguinte: esse paciente, com tanto que nós fizemos de infusão de volume, a gente recuperou o cara está com perfusão lentificada, porque tem mais soro do que, teoricamente, sangue. Será que a gente está tendo um paciente com uma hipoperfusão cerebral? E como é que você vai avaliar isso? Como é que está o estado neurológico do seu paciente? Ele está confuso? O paciente está letárgico? O paciente está entrando em estado de coma? Então tem que ficar esperto para que o paciente pode ter uma pressão normal, mas ele pode estar tendo algum tipo de dano cerebral. Então, em alguns casos, o que vai ser recomendado? A infusão de sangue ou algum concentrado. Por quê? Porque o cara precisa de carregar oxigênio para transportar esse oxigênio para o corpo. Então, o fato de recuperar a pressão arterial é muito bom, mas não é o suficiente em casos onde o paciente tem aí uma perda exacerbada de volume. Então, a gente tem que preocupar não só com o volume a ser infundido, como também a qualidade desse volume. Então, se a qualidade do que eu coloquei não carrega oxigênio e o cara perdeu, sei lá, 2 litros de sangue numa estimativa, você acha mesmo que se o cara tem 5 litros de sangue, ele perdeu 2, você faz 2 litros de soro no cara, você acha mesmo que você quer o suficiente para manter o cara bem? Talvez você mantenha pressão. Você tira o cara de uma zona de risco ali, mas a gente tem que pensar nessa outra parte. Então, é para pensar que, em alguns casos, mesmo recuperado o paciente, em alguns casos, talvez seja necessário fazer transfusão de sangue por conta do oxigênio. Entendeu o ponto de vista? Então, isso sim é uma informação clínica importante, principalmente para quem trabalha no APH, para quem trabalha no pronto-socorro, para quem trabalha no centro cirúrgico, para quem trabalha na UTI. Ou seja, esse paciente provavelmente ele vai passar por esses setores, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas eles podem estar nesses setores e você que trabalha na emergência precisa ter essa informação. Gostou? Bom, esse é o conteúdo que os meus alunos têm aula comigo no programa Enfermeiros Fora da Curva.